É como se fala em craque na história do futebol. É quase impossível não citar o nome desse grande jogador que surpreendeu o mundo com seu talento e fio de jogo irreverente e contagiante. O Ronaldinho levava futebol, arte para dentro de campo, e suas partidas é um verdadeiro espetáculo. No meio de tantas jogadas mágicas feitas durante carreira, alguns jogadores acabaram sendo vítimas e seus líderes insanos, e querendo ou não, ficará marcado na história e na carreira do bruxo. Por isso hoje você vai conferir os jogadores que foram destruídos por Ronaldinho Gaúcho. Mas antes, deixa seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. E a história do Ronaldinho com a bola. Começou cedo, desde moleque. Traz a influência do pai e do irmão. Assisti, ele começou a mostrar que era diferenciada. Não demorou muito e logo ele já estava nas categorias de base do Grêmio. E o seu irmão jogava e subiu rapidamente para o profissional e ensino a tudo. Inclusive o Dunga, que na época no jogador do Internacional durante o clássico Grenal. Em 99, o jovem Ronaldo de 1 milhão, capitão do Tetra como elástico de letra A. Ah, tá, só que eu vou notícia do teu carregar de novo. Tá jogando demais, desequilibrando o problema. Depois, com o chapéu, o final, o Grêmio ganhou por 1-0 e foi campeão do Campeonato Gaúcho nesse mesmo ano, o R10, e marcou seu primeiro gol com a camisa da seleção brasileira. Aí, como de costume, é um gol de placa, o melhor estilo futebol arte no jogo contra a Venezuela, e até rendeu uma relação histórica do Galvão Bueno. Ele toca até em Rádio Gaúcho. Fui à loucura com você. Sabe o que ele fez? Vamos mexer aí já na Copa do Mundo de 2002. Pode, a seleção conquistou seu 5º título de campeão do mundo com R10, também tornou uma coluna e premiado lateral da Inglaterra Wesley Kudaioi. Giovanna Expostos também levou uma cana do Ronaldinho naquele jogo. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho vai nessa, vai pra cima dele. Ele era jogador do Paris Saint-Germain. Fez ainda mais lugar das mágicas e, surpreendentes depois de Paris, o bruxo resolveu levar sua magia para a Espanha dessa vez, jogando pelo Barcelona, seus feitos por lá. Forno históricos, mas se ele chegar ou base estava caindo gentilmente, Fernando, time comum às brasileiras exato, de viagem molhando o time catalão, como esquecer os elásticos incríveis na linha de fundo, e tem vezes que eram sua marca registrada, além de elástico, e também humilhava no chapéu. Às vezes era até de descontar. Existe um arco necessário, habilidade diferenciada do Ronaldinho vão se limitaram apenas aos seres seus, ou menos de costas e caronas, mas se tem um cara que sofreu com ele, foi lá criar o Sérgio Ramos, que na época era o jogador do Real Madrid, explicação que o bruxa aprontava para cima. Livre aplausos. Eu já tenho uma filha para isto, é usada em jeito de areia pro negão já no jogo, com o Fluminense por sua vez, Gattuso, ido pelo seu tênis. E aí... E no Barça ele realmente se consagrou. Deu os mais importantes títulos coletivos e prêmios individuais do mundo da bola. E claro que não faltou o bonito por lá ver, oh my God, aplausos. E depois do Barça RDS, outro Milão da Itália, tipo Live, também não perdoou o adversário. Realmente, ele disse quando fui para a Itália, os caras tomavam caneta demais. Ele tem um de perna aberta e eu adorava. É Ronaldinho, a gente lembra seguido. E claro que não faltou o seu famoso elástico por lá, com a camisa verde e amarela. Ele também fez um jogador de passarem mal. Curtirem guerra da Inglaterra, quero que nem bosta. Até os companheiros de equipe sofriam com R10. O Robinho e o Roberto Carlos tiveram a brilhante ideia de desafiar o bruxo. E aí? E aí o novo, como é que sua mãe vai deixar uma semaninha do Madrid treinando na próxima convocação? Vou fazer. Já volto fazer nessa do Flamengo. Ele fez alguns lances inesquecíveis, desde que o diga-nos de palmas DVD desconcertantes e jogadas de efeito, mas ao que ele fez que impressionou a todos os mesmos. O domínio de bola sem supor,
são a cobrança por baixo. Sei que não tirou o jogo Ronaldinho, que categoria na Baixada ele fez parecer fácil, e o Dário Coca do Fio não entendeu nada. E para provar que não vão assistir sorte, ele fez o mesmo. É uma partida contra o Vasco, contra o Santos, naquela parte da história que terminou 5-4, ele deixou Edu Dracena no chão, sofreu a falta, é a cobrança, fez algo incrível. Aconteceu em quanto tempo? É jogo de tirar o fôlego, ascensão. E aí, e já no Atlético Mineiro, mesmo com a idade avançada, Ronaldinho também levou o futebol arte a série e fatos marcantes por lá foi construção, Paulo II, o lateral Douglas, passou lotado não Querétaro do México. A ideia estão perto de se aposentar mais para o lado e também distribuiu canetas e fez jogadas mágicas, só que gosta mais marcante com a malandragem para cima do goleiro. E aí o Ronaldinho conquistou quase tudo que tinha direito, que o único na história ter ganho a Copa do Mundo, uma Champions League e Libertadores e, claro, o tema de melhor jogador do mundo em toda a carreira, contando as suas clubes. E também pela seleção e jogos amistosos. Ele jogou 765 partidas, marcou 276 gols, que os 163 assistências e conquistou 34 títulos no total, segundo o portal, e o melhor de tudo é que boa parte desses bolsos, ou por aquele simples que estamos acostumados com Ronaldinho, a parada é diferente, já que praticamente todas as jogadas, assinatura do futebol arte depois da aposentadoria, ou não de um, deixou saudades, mas de vez em quando tem aquelas partes extensivas CB. Tem que ele participa com frequência. Geralmente não perdoa os adversários, que prova que não vai perder o costume do futebol arte, não importa a idade na história do futebol. Alguns jogadores ficaram marcados pelos prêmios conquistados, outros pelos números de gols marcados e alguns seus facilidade. Mas o caso Ronaldinho o futebol bonito entrou para a história, mesmo por ter feito no campo de futebol o seu palco, porque durante toda a sua carreira ele exibiu um futebol que podemos chamar de espetáculo. Ele era o famoso showman, Ronaldinho. Jamais será esquecido. Eu estou usando Março ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Abraço a todos e até o próximo vídeo.